Então, gente, boa tarde, todas e todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos dar início ao nosso evento de hoje, nosso evento presencial do Grupo de Estudos em Meio Ambiente e Direitos de GEMAD. Então, em primeiro lugar, queria fazer um agradecimento aqui a algumas pessoas que não puderam estar, né? Então, dentre elas, a professora Analice de Carli, não pôde estar conosco hoje, quero ter o nosso abraço para ela. Hoje estão aqui trabalhando neste evento. Também não pôde estar a Mônica Soares, é membro do GEMAD, e foi ela que fez essa arte linda que a gente está colocando para vocês aí no projetor. E estão aqui hoje conosco trabalhando o Eduardo Oskin, Luiz Gustavo, Letícia Felice, Laura Abreu, Clara Wilson, Maria Paula, então, Júlia Domingos, nosso muito obrigado a todos vocês. Tá? Bom, esse é um evento, claro, sui generis, né? Que nós estamos retomando os eventos presenciais depois de um tempão de pandemia. É normal que as pessoas tenham algumas têm medo, outras não queiram. Mas acho importante a gente, aos pouquinhos, com toda a segurança, retomar a nossa vida dentro do normal, dentro do possível. Então, a gente está fazendo o evento hoje com as janelas abertas. Então, aqui o nosso auditório é enorme, tem lugar sobrando, pode pular a cadeira se você quiser, usa sua máscara de preferência. E nós esperamos que vocês estejam todas e todos aí bem vacinados, em dia com a vacina. Certo? Então, agora eu vou chamar aqui para compor a mesa. Eu estou achando que nós vamos ter que fazer duas composições de mesa, porque não vai caber todo mundo aqui. 1, 2, 3, 4, isso. 1, 2, 3. Puxa mais uma cadeira que cabe, né? Vou pedir para. Acho que tinha ali, ó, por favor, uma soltinha ali, ó. Ali no meio entre essas duas. Pode ser assim. Obrigado, Luiz. Pronto. Então, vou chamar todos à mesa, vamos compor uma mesa só. Obrigado, Letícia. Vamos compor uma mesa só. Eu vou começar chamando para a mesa as professoras que estão compondo hoje o GEMAD, junto comigo com a professora Analice. Então, quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecê-las hoje. Então, primeiro eu vou chamar a professora Vanessa Terrade. Está com as cadeiras de direito público. Agora eu vou chamar a professora Luísa Chaves. A professora Luísa Chaves está com um monte de cadeiras de um monte de área de direito. Então, agora eu vou chamar à mesa o nosso colaborador do GEMAD desde muito tempo, que é um professor muito querido, um conhecedor da ética ambiental, nosso querido professor e filósofo, nosso professor Zana Carrara. E agora, Luiz, eu vou te pedir uma ajuda para convidar, chamar o nosso convidado, você já sabe falar o nome dele todo? Direitinho? Só sei saber. Não, peraí, vamos ter que ler isso aqui. Peraí. Deixa eu... É porque a gente já tem nome complicado, igual às vezes eu acho o nome mais complicado que o meu. Eu fico assim de falar errado, peraí. Vou fechar isso aqui. Vamos lá. Ele já foi meu aluno. Rafael. Eu errava o seu nome naquela época também, né? Provavelmente. Então. Eu errava o seu. Então estamos juntos. Então tá justo. Tá. Então vou chamar o nosso querido colega, pesquisador, professor Rafael Van Evan Rudolph. Bom, nós temos uma... Obrigado, querida.
Então, nós temos aqui um evento onde vamos colocar algumas temáticas, todas elas têm a sua importância. Tá? O direito ambiental, ele reúne um caleidoscópio, uma mirade de vários assuntos, todos eles se comunicam e todos eles são importantes. Desde a contaminação, da poluição, passando pelo direito animal, passando pela questão da ética ambiental. E eu vou fazer esse papel de presidente da mesa em alguns momentos, debatedor também. Nós temos aqui algumas pessoas, algumas turmas que vão fazer um relatório, né, um trabalho para entregar. Certo? Então, caprichem e entreguem no final. Ok? Todo mundo maravilha, obrigado. Depois a gente tem que ver como é que vai sortear, se vai ser pergunta, se vai ser de outra forma. Façam com capricho o relatório de vocês e entreguem no final. Vocês têm que assinar a presença na entrada e na saída. A presença da entrada vai ficar até umas 3 horas no máximo e a da saída vai abrir quando a gente estiver encerrando o evento. Certo? Então, vocês vão poder fazer perguntas aos palestrantes. A gente pode fazer uma ronda, né, de pegar duas palestras, uma rodada de perguntas, 2 palestras, uma rodada de perguntas. Em princípio, cada palestra vai ter cerca de 20 minutos, tá? Entre 15 e 20 minutos, que é o tempo que o vídeo, né, o nosso cameraman Luiz Gustavo vai monitorar. O vídeo em tese só dura 20 minutos, tá? Então, se alguém tem alguma pergunta em relação ao evento, quer fazer uma pergunta agora? Então, vamos lá. Nós temos 2 mesas nesse evento. Na primeira mesa, vão falar a professora Vanessa de Fátima Terrade. Ela é doutora em Direito Público pela Universidade de Paris e professora adjunta da UF. E o professor Rafael Van Erlen Rudolph, que é advogado, educador e pesquisador, doutorando pelo programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, onde eu fiz o meu mestrado, lá nos idos de 2008. Faz tempo. Vou passar a palavra primeiro para a professora Vanessa. Tudo bem, gente? Quer começar? Tá bom. Quer começar, Rafael? Sim. Vamos lá. Vamos começar. Maravilha. 20 minutos? A gente pode dar uma prorrogação. Tem que ver como é que vai funcionar a história do vídeo. Sim, sim. Bom, turma, boa tarde. É uma alegria partilhar nesse momento com vocês. E hoje vim para falar sobre uma introdução ao direito animal. Estou feliz de falar nesse tema, um tema que me dedico há um tempo e que dá sentido à minha vida e sempre é motivo de nova alegria para mim partilhar dos conhecimentos do direito animal. Sou pesquisador junto com minha amiga Luísa, junto com minha esposa Evelyn, pesquisamos o direito animal. E hoje vim aqui fazer brevemente uma introdução, né? Sugerir para vocês, obviamente, leituras, que certamente seus professores já estão sugerindo. Mas, no primeiro momento, vejam que interessante, eu me formei em Direito em 2010. Em 2010, o direito ambiental era optativo. Sequer ouvi falar de direito animal naquele tempo. Mesmo depois, numa pós-graduação que fiz, também não ouvi falar de direito animal, então vocês estão sendo privilegiados, né, de ouvir falar de uma disciplina, uma nova ciência jurídica, tão importante quanto as outras, mas num momento de crise socioambiental, onde fica mais evidente a necessidade de uma relação mais harmoniosa com as demais espécies que coabitam o planeta conosco. Você está marcando o tempo? Então tá bom. Bom, eu fiz alguns slides, esses slides estão disponíveis para vocês, a equipe
técnica pode disponibilizar, o professor pode disponibilizar, sempre faço para partilhar com todos. Bom, esse primeiro slide, passa para mim quando está passando aqui, por gentileza. Claro que o direito ambiental, o direito animal, a ética ambiental, a ética animal, elas, com suas vertentes, esbarram, resistem a esses dois fenômenos, antropocentrismo e especismo, que, de certa maneira, dificultam bastante conferir direitos a outros sujeitos não humanos, relacionar-se de maneira mais respeitosa com o mundo natural, os seus sujeitos sencientes, a fauna, a flora, enfim. Então, trouxe esse primeiro slide para a gente pensar um pouco que o direito animal, em muita medida, ele busca esse enfrentamento a esse modelo de organização antropocêntrica e especista. Especismo é uma nomenclatura nova, recente, surgiu especialmente na década de 70, e eu não teria muito tempo para falar de especismo aqui hoje, porque o tempo é curto, mas quem ainda não ouviu falar de especismo é uma forma de opressão a outras espécies animais não humanas. Então vale muito a pena, é uma das bases do estudo do direito animal, da ética animal, o fenômeno do especismo e do antropocentrismo. E o direito animal, ele se coloca em oposição, em enfrentamento, em superação a essa organização social antropocêntrica, especista, que oprime as demais espécies e utiliza essas espécies como bens, como propriedades, tratando-as como coisas. O direito animal busca tutelar o indivíduo animal senciente, busca reconhecer o seu valor inerente, busca entender que são sujeitos de uma vida que, portanto, merecem direitos, merecem respeito e precisam que o seu lugar no direito seja redimensionado para a condição de sujeitos de direitos, sujeitos portadores de dignidade, sujeitos que necessitam de um rol mínimo que seja de direitos fundamentais. Então, ele é tutelado no direito animal como indivíduo. Passa por gentileza. Eu gostaria de falar para vocês hoje, muito brevemente, do direito animal, desses 4 aspectos, no aspecto jurisprudencial, no STF, no aspecto legal, que há leis estaduais cada vez mais tratando do direito animal, no aspecto constitucional também, onde se localiza o direito animal na nossa Constituição Federal de 88, e também nesse plano doutrinário. Começando pelo plano constitucional, você volta por gentileza naquele slide anterior, o slide reproduz o artigo 225 da nossa Constituição Federal. E nesse artigo 225, há no seu parágrafo 1º, inciso 7º, uma regra que nós chamamos de uma regra de vedação da crueldade, uma regra anti-crueldade. Uma regra, então, que fez surgir o direito animal como uma nova ciência jurídica. O direito animal pleiteia a sua autonomia jurídica a partir dessa... Pode passar mais um pouquinho. A partir dessa regra de vedação à crueldade. Vejam no final do inciso 7º, proteger a fauna, a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que colocam em risco a função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, a doutrina do direito animal, é claro que há entendimentos diversos, mas em sua maioria entende que aí se encontra o direito animal positivado na Carta Magna, na Constituição Federal. E defende-se geralmente que se é vedado submeter um animal à crueldade, significa que esse animal tem um direito fundamental de não ser submetido à crueldade. Significa que a Constituição Federal reconheceu a dignidade do animal, uma dignidade para além do humano. E uma dignidade, ela precisa ser protegida por direitos, no caso, esse direito de não serem tratados com crueldade. E reconhece também aí, então, um outro fenômeno, um fato biológico científico, que é a senciência. A Constituição Federal, ela não entenderia que um objeto como esse daqui, um passador de slides, ele pode ser submetido a uma crueldade.
ele não é um ser senciente. Então, subentende-se implicitamente a Constituição Federal, segundo a interpretação do direito animal, entende que são sencientes os animais não humanos e, portanto, por isso que não podem ser submetidos à crueldade. Então, a dignidade animal, a senciência, são fatos, são conceitos importantes para o direito animal. Passa, por favor. Oi. A senciência, explica para eles, tem a ver com a questão do sistema nervoso, Isso, com a capacidade de se estimular, vai chegar. É muito importante a gente entender, conhecer um pouquinho da senciência, que também pode ser uma palavra nova, um conceito novo, né, para muita gente. E trazendo um conceito breve do direito animal, o direito animal é uma ciência jurídica nova. Quem aqui não tinha ouvido falar de direito animal? Levanta a mão, por favor. Só vocês? Pode levantar o braço, gente. Legal. Então, interessante, muitos de vocês, né, já ouviram falar do direito animal. Então, veja, um dos conceitos que está sendo oferecido pelos pesquisadores e pesquisadoras do direito animal é esse. O direito animal é um conjunto de regras e princípios que estabelece os direitos fundamentais dos animais não humanos, considerados em si mesmos, independentemente de sua função ambiental ou ecológica. E aqui que o direito animal, apesar de compartilhar importantes princípios com o direito animal, ambiental, ele se distancia, porque entende-se que ele busca tutelar o indivíduo animal em si mesmo, não somente a sua função ecológica, a sua coletividade enquanto fauna, enquanto espécie, mas o indivíduo em si mesmo, ele é portador de uma dignidade, precisa ser respeitado na sua subjetividade, na sua singularidade, na sua individualidade, não enquanto um coletivo tão somente. E um outro conceito do direito animal, agora bem recente também, oferecido pela professora Valesca Cardoso, uma importante autora do direito animal, ela entende que o direito animal é um direito dos seres sencientes, isto é, toma como sujeitos de direitos os entes naturais que possuem uma vida mental, e aí a gente entra no conceito da senciência, e experienciam o mundo em primeira pessoa. Então há uma vida mental complexa ali, por isso que ela entende que são os direitos dos seres sencientes. Claro que nesse universo, aqui nesse mundo natural, o número de seres sencientes é uma discussão longa, né, Luísa? A questão da proteção à senciência dos outros que não são sencientes, mas enfim, não dá para entrar nisso agora. Mas, direito dos seres sencientes. E o que seria essa senciência, né? O professor Pedro bem relembrou aqui. Eu trouxe aqui uma interpretação da ética animal de um filósofo brasileiro, que é o Carlos Napolici, que faz uma explicação muito interessante para a gente entender o que é a senciência, a importância da senciência, né, para que a gente consiga conferir direitos e proteções a esses seres. Pode passar, por favor? A Declaração da Consciência Animal, existiu uma declaração divulgada na Universidade de Cambridge, com a participação até mesmo do físico Stephen Hawking, e um grupo de 27 neurocientistas, eles pesquisando sobre a neurociência, as questões da consciência dos animais, declararam que os humanos não são os únicos a possuir o substrato. Todos os mamíferos, aves e muitas outras criaturas, incluindo invertebrados, os polvos, né? Inclusive recomendo assistirem o documentário do professor Polvo, possuem esses substratos neurológicos. Inclusive, o líder dessa pesquisa, pode passar, o Philip Lowe, neurocientista, após perceber que isso é um fato biológico, a ciência, ele fez uma declaração importante, dizendo que agora não podemos dizer que não sabíamos. Inclusive, esse foi um fato importante na vida dele, que ele decidiu se tornar vegano a partir dessa constatação, como uma decisão política, né, de melhorar a vida dos animais aqui no planeta. Então, o que significa senciência, bem resumidamente, essa capacidade de experienciar o mundo
de forma subjetiva. Pode passar. É a capacidade de sentir e se importar sobre o que sente. Capacidade de experimentar satisfação ou frustração. Vale pensar aqui que nós estamos falando de animais que são os mais oprimidos na nossa organização social. Seja para experimentação científica, seja para alimentação, seja para entretenimento, desporto, lazer. A nossa cultura é ainda muito entranhada de antropocentrismo e especismo, e esses seres sencientes que experienciam o mundo de forma subjetiva, que se importam com o que sente, são diariamente oprimidos na nossa organização social. Então, enfrentam todos os pavores, todos os medos, todas as aflições dos confinamentos e todas as formas de opressão desses animais que o direito animal busca conferir direitos fundamentais. Pode passar? O filósofo Naconeci foi um dos primeiros, se me lembro bem, a falar de ética animal, porque a ética animal é uma base fundamental para o direito animal. O direito animal ele é intertransdisciplinar. Ele precisa do apoio da biologia, da filosofia, precisa do apoio das outras áreas do direito. É uma ciência, sobretudo, interdisciplinar. Então, tem outras descrições aqui, a capacidade de sentir fome, de sentir frio, enfim, são os outros seres que compartilham conosco essas capacidades sensitivas, né? Então, é um fato muito importante para entendermos que seres, que animais precisamos redimensionar, melhorar em muito o seu lugar aqui, nesse planeta do mundo. O direito tem o que contribuir. Pode passar. Pode passar também. Eu queria discutir com vocês uma parte importante no que tange a formação da nossa sociedade, como que nós nos organizamos de maneira antropocêntrica, especista, dando esse lugar de coisas, de propriedade, de bem aos animais não humanos. Então existe um histórico, existe um fenômeno colonial que de maneira muito contundente influenciou essa posição dos animais aqui no território brasileiro, o hábito de ter animais de companhia, o hábito de alimentação de animais, o hábito da caça esportiva, amadora, que voltou à tona agora de uma forma surreal. Eu e Luísa fizemos uma pesquisa sobre isso, publicamos um artigo. Há mais de 10 projetos de lei visando a legalização da caça esportiva hoje em dia, 2021. Então é algo realmente assim do nosso entendimento muito surreal. Mas eu vou passar, só queria deixar claro para vocês que a colonização aqui no território brasileiro, ao longo de 3, 4 séculos, não deu uma palavra sobre a proteção dos animais, pelo contrário, e a partir ali de 1886, com o Código de Posturas de São Paulo, começou a conferir algum tipo de proteção a animais, mas não em função do sofrimento ao animal em si mesmo, mas em benefício do ser humano. E foi em 1924 que surge um decreto importante que confere algo a mais de proteção animal, e é uma trajetória longa até chegarmos no dispositivo anti-crueldade, que nós vimos ainda há pouco, no início dessa palestra, que é de suma importância para o direito animal. Mas é uma trajetória longa, uma trajetória sinuosa de proteção zero aos animais, até uma proteção que não era aos animais, era aos seres humanos, sobretudo, a partir do desequilíbrio ecológico, por exemplo, que poderia causar os danos a determinadas espécies, até chegar no dispositivo anti-crueldade, que é essa base do direito animal. Mas pode passar? Eu queria conversar com vocês, porque o tempo é curto, sobre os julgados que conseguiram em si mesmos apresentar a doutrina do direito animal aqui no Brasil. Então, nós tivemos casos no Supremo Tribunal Federal, casos onde julgaram-se práticas consideradas como manifestações culturais, que são as práticas da farra do boi, a prática da vaquejada, a prática das rinhas de galo. Existem rinhas de galo, de canários, né, rinhas de cães. Então a rinha de galo também é outra
É outro problema que está voltando a muitos interesses de legalizar a rinha de galo, projetos de lei nesse sentido, sugestões legislativas que se tornaram a partir de mais de 20 mil assinaturas, interesse de fazer competições regionais, interesse de ter um órgão que regulamente as rinhas de galo, são seres sencientes, seres que são estimulados ao combate, e que o STF já declarou a inconstitucionalidade de leis que visem essa legalização das rinhas de galo. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal por volta de 1997, 1998, e desde então não cessam de medidas municipais, estaduais, visando legalizar a rinha de galo, mas o STF, em 1997, já tinha declarado a sua inconstitucionalidade. Quanto à vaquejada, também é uma prática que os julgados do STF desconfiguraram como sendo uma prática cultural, porque nem tudo que é repetido ao longo do tempo, o STF entendeu que deve ser considerado uma cultura. A cultura ela precisa atender os objetivos da República, de solidariedade, enfim, de fraternidade. Então, algumas práticas foram consideradas nos julgados, não foram consideradas como culturais, apesar de repetidas em várias regiões ao longo do tempo. Então, a vaquejada ela foi declarada inconstitucional pelo STF, foi uma votação apertada, 6-5, e é um julgado que trouxe a nomenclatura, a terminologia do direito animal nos votos de muitos ministros. Os ministros falaram de senciência, os ministros falaram de ética animal, falaram de superação do antropocentrismo, falaram do Estado ecológico de direito, falaram da nomenclatura que a doutrina do direito animal vem trazendo, especialmente nos últimos 20 anos. Então é um julgado muito importante que realmente consolida a doutrina do direito animal. Poderíamos fazer críticas a esse julgado, mas no momento é importante de trazer essa questão. Então a vaquejada foi declarada inconstitucional pelo STF. E por que os ministros chegaram a essa conclusão, em sua maioria? Por causa de laudos técnicos, perícias, que demonstraram os maus tratos, a crueldade contra os animais submetidos a essa prática. Então, o fato de puxar aquele animal pelo rabo, há terminações nervosas ali, há uma extensão da sua coluna vertebral. Então, ali naquela atividade, com todo respeito a quem pratica e defende, o único animal que participa ali, que não se diverte, é o animal não se diverte naquela atividade. Na verdade, pelo contrário, ele sofre naquela atividade. E esse valor da ciência, ele precisa ser também respeitado, defendido, precisa ter direitos, né? Então, a tese do STF, nesse caso, foi que uma manifestação cultural, ela não prescinde da observância da regra anti-crueldade. Ela pode subsistir desde que não cause crueldade e maus tratos a animais. Coloque-se outro tipo de atrações nas atividades para que ela permaneça, mas ela não pode subsistir com crueldade, com sofrimento animal. Então, esse foi um caso emblemático, mas houve uma reação do Congresso Nacional, houve uma reação da bancada ruralista, que emendaram a Constituição em tempo recorde, nunca visto na nossa história constitucional, e incluíram o parágrafo 7º na Constituição Federal, excluindo a regra de vedação da crueldade no âmbito de manifestações culturais desportivas, como a vaquejada. Há ações contra essa emenda constitucional ainda pendente de julgamento no STF, e eu particularmente torço, busco que seja reconhecida e que essa emenda caia, essa emenda não se exista mais na nossa Constituição Federal. Está aí a emenda constitucional. Então, ela, resumidamente, ela entende que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Ou seja, é como se um texto ali legal, uma narrativa, ela pudesse eliminar o fato em si, que é o sofrimento causado ao animal numa prática dessa.
Então ainda está pendente de julgamento uma ação direta de inconstitucionalidade da emenda constitucional. Ok? E o outro caso foi o caso da farra do boi. Farra do boi é um dos primeiros casos que foram julgados pelo STF, onde valoraram também o direito animal, que ainda não tinha uma doutrina muito bem estabelecida, mas foi um julgado muito importante, muito emblemático para o direito animal, onde também entenderam, né, que essa manifestação cultural ela discrepa da norma anti-crueldade, ela está muito distante, ela se opõe à norma anti-crueldade e, portanto, ela não pode subsistir. Inclusive, dos julgados posteriores a esse, da vaquejada, da rinha de galo, os ministros fizeram menção a esse julgado da farra do boi. É também uma prática que oprime, que causa sofrimento desnecessário a esses animais. E os julgados são muito interessantes, que vocês acessem quando puderem, e ali aparece muito realmente da doutrina do direito animal. Quanto tempo eu tenho? Tá bom, beleza. Para vocês verem a emenda aí da farra do boi, pode voltar um pouquinho? Veja, a obrigação do Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e difusão dessas manifestações, não prescindem da regra anti-crueldade, que veda a prática e submeta os animais à crueldade. Então essa foi a tese também, semelhante às outras, ou seja, o direito à cultura é um direito fundamental constitucionalmente garantido, assim como também o direito dos animais de não serem submetidos à crueldade. Então é preciso equacionar isso. É preciso então que a cultura sim seja valorizada, seja difundida, mas uma cultura que causa crueldade aos animais, nesses entendimentos, não pode ser considerada como uma cultura. Parece fácil essa conclusão, mas não é assim, né? Não somente. Porque, por exemplo, houve outro caso que poderia ter sido debatido o direito animal no STF, mas não foi, que é o caso do sacrifício de animais em rituais religiosos de matriz africana. É um julgado mais recente, e é um julgado onde não houve debate sobre o direito animal. Importante frisar isso. Vocês podem conferir os votos, mas ali não foi debatido o direito animal. Foi debatido um outro assunto fundamental e muito importante, que é o racismo praticado contra esses grupos historicamente oprimidos na nossa sociedade, que em seu culto para a prática da sua espiritualidade fazem sacrifícios de animais. É um assunto difícil, muito difícil. Foi uma oportunidade que o STF teve de trazer para o debate o direito animal, não que ele viesse decidir por outro lado, mas que não foi trazido ali o direito animal. Discutiu-se as questões de racismo contra esse grupo. E declarou-se, né, que era constitucional esses ritos de sacrificar os animais para a sua fé nas religiões de matriz africana. Esse é um dos julgados mais recentes que poderia trazer o direito animal. Pode passar? E assim, turma, adiantando a um outro fenômeno interessante do direito animal, que é a possibilidade do animal ir a juízo defender direitos próprios. A capacidade de ser parte do animal não humano senciente, a capacidade do animal ser autor de uma ação judicial. Obviamente, ele seria assistido, representado pelos sujeitos legitimados, do Ministério Público, das associações protetoras de animais, e essa previsão, ela é bem antiga no nosso ordenamento jurídico federal. Ela está no decreto 24645 de 1934. Esse decreto tem lá 31 incisos sobre maus tratos a animais e tem também no seu parágrafo 2º, inciso 3º, essa possibilidade dos animais
poderem ir a juízo como autores assistidos ou representados por esses sujeitos legitimados. Essa é uma diferença importante que o direito animal traz, que o direito animal busca legitimar, reconhecer aqui no nosso direito. Porque é diferente nós defendermos os animais numa tradição civilista, por exemplo, onde o animal, em sendo propriedade de um ser humano, e alguém causando um dano a esse animal, uma suposta indenização, eventualmente arbitrada, seria para o seu proprietário. E que garantia teríamos que esse proprietário utilizaria aquela indenização em benefício daquele que foi violado, em benefício daquele que teve sua mente e seu corpo violado, que foi o animal não humano. Então, para o direito animal, no fenômeno da judicialização do direito animal, o portador do direito subjetivo, fundamental, é um animal não humano. Então, ele precisa defender o direito próprio que foi lesado, o direito fundamental dele. Então, uma indenização eventualmente determinada pelo tribunal deveria ser em prol desse animal. Então, o representante, ele deveria, então, comprovar ao juízo que aquela indenização estaria sendo revertida em prol daquele animal, porque ele sim teve o seu direito violado, e não o seu, entre aspas, proprietário. Então, esse é um fenômeno também muito importante do direito animal, da judicialização do direito animal, que cabe aí aos advogados e advogadas, né, travarem aí essa luta com o judiciário para cada vez mais ajuizarem ações aí, tendo os animais como autores de ações judiciais. A partir do ano 2000, tiveram muitas ações, a partir do ano 2020, tiveram muitas ações judiciais nesse sentido. Muitos tribunais indeferiram de pronto a petição inicial, mas tivemos um julgamento paradigmático, emblemático, muito recentemente, agora em 2021, onde os animais foram reconhecidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná, né, como sim capazes de estarem no juízo para defender os seus direitos próprios. Eles, então, são tratados, por exemplo, como as crianças que precisam estar representadas, assistidas em juízo. E esse é o caso também do fenômeno dessa capacidade de ser parte, desse acesso à justiça, que é um direito fundamental aos seres sencientes, o acesso à justiça, que é um direito fundamental a todo portador de direito subjetivo. E um direito fundamental reconhecido aos animais está lá, na regra anti-crueldade. O direito de não ser tratado com crueldade. Então, alguns autores e autoras chamam esse fenômeno de judicialização terciária ou estrita do direito animal, onde os animais defendem os seus direitos em juízo, assistidos ou representados. Claro que vocês podem ouvir chacotas por aí, né? Eu já ouvi muitas, né? Olha, o cachorro agora vai assinar a petição inicial, vai para a audiência, né? E não é por aí, né? Não é por aí. Então, turma, né? Sucintamente, faça mais um só para ver se eu tenho um minuto. Bom, aí seria contando, né, esse caso recente, onde o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu essa possibilidade dos animais defenderem direitos próprios. Então, isso consolida o direito animal por um Tribunal de Justiça que reconheceu nesse julgado outros postulados importantes também que defendem o direito animal. Bom, vamos deixar mais coisas aí para a hora das perguntas, para a hora dos debates. Lembro que a gente fez uma disciplina, né? Você fez uma disciplina lá comigo, lá no mestrado. A gente só se via pela telinha, mas eu já gostava de você. Agora eu gosto mais. Ao vivo é ótimo. Eu vou propor uma inversão aqui, se a professora Valência concordar, a professora Zana também, deixar a professora Luísa falar depois dele, porque a gente faz um bloco bem específico de direito animal. Né? E antes, assim, eu gostei muito da sua fala, né? A gente poderia ficar aqui um dia inteiro só falando de direito animal e não esgotar o assunto, né? Eu separei umas perguntinhas aqui também para você. Eu me lembro, eu estou olhando para esse livro
que fala sobre história, né, julgamentos da história, etc. E aí eu lembro de pelo menos 2 textos interessantes. O texto do professor Raul Zaffaroni, né, onde ele fala, se não me falha a memória, nesse texto ele fala sobre o sacrifício de animais no Coliseu de Roma. Quer dizer, isso durante muito tempo era o ápice da cultura, era o auge da cultura romana, né? Além dos combates de gladiadores, né, como aqueles que você viu naquele filme, já deve ter visto umas 5 vezes em casa, provavelmente na sessão da tarde, né? Não sei se vocês lembram, mas num determinado instante aparece um tigre ou uma onça, né, que vai para cima lá do gladiator, né? E aquela onça provavelmente estava com fome, maltratada, né, sendo atiçada, né, para sair dali com ódio no coração. Ela jamais atacaria ninguém a troco de nada, né? E ela morreu ali, né? Um dos 2 lá na briga matou a onça. Mas era algo além disso, né? Havia momentos em que a atração principal era o sacrifício de animais. Então, isso já foi considerado ápice da cultura, assim como as touradas já foram consideradas um ícone intocável da cultura espanhola. E algumas regiões da Espanha não fazem mais as touradas. Então, esse argumento de que sempre foi assim, logo não pode mudar, né? Esse argumento ele precisa ser revisto historicamente, né, periodicamente na história, senão nós estaríamos, né, escravizando as pessoas e colocando elas para lutarem umas contra as outras, né, como se fazia lá em Roma, e a Espanha jamais teria pensado em diminuir ou até proibir em alguns lugares a realização das touradas. E tem um texto interessante que eu acho que é do François Hoste. Às vezes eu troco um texto pelo outro, mas os 2 são muito bons. Em que ele fala, no medievo, que muitas vezes os animais eram chamados à condição de sujeitos e eram julgados, eram condenados. Então, o próprio direito, em alguns momentos da história, né, claro, né, segundo a conveniência da época, já tratou os animais como sujeitos. Eles eram julgados e condenados. Solenemente julgados. Né? Então, vejam vocês. Assim como ninguém imaginaria, né, no século XVI, que haveria uma empresa com a personalidade distinta dos sócios e patrimônio distinto do patrimônio dos sócios. Isso hoje é uma coisa natural para todos nós, ninguém questiona. O fato do condomínio, né, ter direito de ação, por exemplo. O condomínio sequer tem personalidade jurídica, mas ele tem capacidade processual. Né? Dos órgãos que defendem direitos humanos, e são órgãos públicos que não têm personalidade jurídica, mas ele tem capacidade processual para tutelar os direitos para os quais foram, né, instituídos a zelar. Na matéria lá do direito administrativo que a gente vê lá, quer dizer, eu vi, né, agora está compromisso. Então, a gente precisa pensar nessa questão do direito animal, e eu, para não ficar aqui falando muito, vou passar a palavra para a professora Luísa Chaves, e aí a gente tem uma sequência nesse assunto do direito animal, e depois a gente abre para um bloco de perguntas. Professora Luísa. Boa tarde a todos e a todas. A minha fala vai ser no sentido mais de apresentar uma estrutura sociológica mesmo, né, da construção desse direito animal. Então, basicamente, o Rafa ele trouxe ainda nos primeiros momentos os conceitos de especismo e de antropocentrismo. Muito provavelmente, todo mundo que está aqui fazendo a matéria de direito ambiental já discutiu, já viu em algum momento dos textos aí, né, de direito ambiental, a ideia do antropocentrismo. Então, a ideia do antropocentrismo, ela nada mais é do que uma estrutura em que a gente baseia a centralidade do mundo no papel do homem e a gente constrói toda a nossa estrutura de relações sociais, e aí a estrutura normativa se faz como instrumento dessa estrutura social para
para proteger e zelar pelos interesses desse ser humano, né? Desse antro aí. O que acontece é que o que a gente vem percebendo é que não é exatamente o antropocentrismo em si que gera essa dicotomia de relações e essa reestruturação de espécies, essa espécie de hierarquização que a gente faz com as mais diversas espécies que convivem, né, na mesma estrutura planetária que a gente. O que a gente pode dizer é que não é exatamente o antropocentrismo que é a chave da questão, porque se a gente falasse que o antropocentrismo era a chave da questão, a gente estava dizendo que o homem era, efetivamente, a estrutura causadora dessa hierarquização, e a gente colocaria todas as sociedades humanas nesse mesmo patamar. E aí, a ideia é que a gente consiga repensar quem é esse homem, na verdade, que está nesse momento? Quem é esse homem que cria essa relação e essa hierarquização entre espécies? Não é qualquer homem. É um homem que é basicamente um homem branco europeu que veio colonizando e apresentando, a partir do processo de colonização, não só a sua estrutura de sociedade, mas também a sua estrutura de relacionamento para com as outras espécies e para com a natureza. A gente tem um autor que chama Albert Crosby, que ele fala do conceito de biota portátil. No conceito de biota portátil, o que ele implica é que quando a gente teve todo o processo de colonização, e aí principalmente esse processo que se iniciou a partir do século XV, né, Idade Moderna, a gente teve uma introdução do ideário colonial, ideário europeu, nos territórios colonizados. E esse ideário, ele vinha não só para trazer uma ideia de uma suposta propensa civilização, né? Então, a gente tinha chegada de diversos europeus em espaços que a partir de então seriam colonizados, e a cultura que ali era apresentada era entendida como primitiva, como não desenvolvida, e a ideia de civilização se estruturava a partir do patamar europeu, numa estrutura bastante etnocêntrica mesmo, né? A gente entendia aquela matriz cultural como a melhor, a mais correta, a mais pura, a mais desejada, e buscava-se então repassar esse modelo em todos os espaços onde a colonização chegava. Isso se deu na forma da gente estabelecer nossas relações de produção, nas formas da gente estabelecer nossas relações tecnológicas, mas o Albert Crosby, ele traz a ideia de imperialismo ecológico, que nada mais é do que a percepção de que quando o imperialismo chegou, né, quando o processo de colonização se iniciou, foi iniciado também uma nova forma de construção de relação para com a natureza, ou para com as outras espécies que não humanas. Essa estrutura de relação para com a natureza, em que existe um distanciamento entre o humano e o não humano, é uma estrutura de matriz europeia e que foi incutida através do processo de colonização em diversas partes do globo. Esse processo fez com que o distanciamento entre humanos e não humanos aumentasse cada vez mais. De certa forma, a gente começou a criar uma concepção de natureza abarcada e separada do humano. E aí a gente entra nas grandes discussões, né, da sociologia e da antropologia entre as diferenças de natureza e cultura. Como se a gente não pudesse ter uma relação intrínseca entre esses dois conceitos. Porque a ideia, efetivamente, de estrutura, de pensamento e de relacionamento que se dava a partir dessa matriz europeia, de fato
dificultava muito esse diálogo. Então, quando o Albert Cruyff ele traz a ideia de biota portátil, o que ele vai falar é o seguinte: não é só, a biota portátil não é só os principais instrumentos naturais, né, que os europeus utilizam na manutenção da sua vida, que são exportados para os lugares de colonização, por exemplo. Não é a batata que é utilizada para alimentação e que, para facilitar a estrutura de vida, né, dos europeus que chegavam aqui para colonizar, era também implantada nos outros espaços para facilitar a estrutura de reconhecimento mesmo, de paladar. Não é só o gado, né, que vinha também para colonizar e para alimentação a partir daquela carne que já era uma carne conhecida e utilizada pelos europeus. É mais do que isso. É uma colonização da forma de se relacionar em si. Porque a partir do momento que a gente cria uma espécie de hierarquização e uma ideia etnocêntrica de que aquela visão de mundo é melhor, a gente começa a querer reproduzir aquilo. E aí, nesse modelo de reprodução, havia essa dicotomia, esse espaçamento entre humano e não humano, natural e o não natural, cultural, artificial, criado, surgido a partir do homem. A estrutura de proteção ambiental, de modo geral, ela surge a partir dessa análise dicotômica. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de áreas de proteção ambiental, uma discussão, né, que começou lá na construção da primeira área de proteção ambiental, lá no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, da criação de um espaço intocado da natureza. Um espaço que, portanto, o homem não poderia ocupar. Por quê? Porque o homem destruía. Ele é o mal, né? Que gera a degradação, que gera todo o desgaste. E é isso, no ponto de vista da estrutura estadunidense, já é um pouco complicado, né? Pela existência de alguns povos tradicionais que viviam nesses espaços preservados e agora normativamente preservados do ponto de vista judicial. Agora, se a gente traz isso, por exemplo, no Brasil, que a gente tem uma pluralidade muito grande desses grupos, dessas comunidades tradicionais, isso se torna cada vez mais complexo. Porque essas pessoas, esses grupos, eles têm formas de se relacionar com a natureza que são diferenciadas. E que já a estrutura cria também uma barreira a partir daí, né? Da ciência, a gente corre o risco de não abarcar determinados indivíduos e daqui a 5, 10 anos descobrir que eles, na verdade, também é o suficiente. Então, a gente tem toda uma discussão por trás disso. O objetivo da minha fala não é trazer respostas para tudo, né? Na verdade, levantar alguns questionamentos, que são questionamentos que estão bastante efervescentes agora, nessa formação da estrutura do direito animal. Né? Como é que a gente forma essas bases? Como é que a gente entende a percepção de animais como sujeitos de direito? Hoje a gente tem percebido que os animais têm sido incluídos em diversos ordenamentos jurídicos e no brasileiro, nas legislações estaduais, em que a gente já teve esse levantamento, como sujeitos, entes despersonalizados, sujeitos sui generis. Será que essa estrutura jurídica ela é suficiente para gerar a proteção desses animais não humanos? Aí a professora Valesca, né, traz uma nova possibilidade. Ela faz um levantamento a partir de um outro autor, que é o Gary Francione, que é a ideia de elevação dos animais não humanos à categoria de pessoas não humanas. Por quê? Porque pessoas têm vinculadas a si direitos de personalidade. Direitos esses que se vinculam com direitos fundamentais, são inalienáveis e que são protegidos, têm uma proteção muito maior. Então, a ideia de dignidade, para além da pessoa humana, traz essa possibilidade dessa proteção. A ideia de animais como sujeitos sui generis ou entes personalizados faz com que a gente tenha uma falta de aplicação prática dessa proteção. A gente entende ele como sujeitos, ou seja, a gente entende que eles têm alguns direitos, mas a gente fica devendo quais efetivamente seriam esses direitos, como que a gente efetivamente faz essa proteção.
como que isso se constituiria no meio de uma estrutura cultural tão diferenciada, né, em que a gente vê a ofensa a esses direitos, né, acontecendo o tempo todo. Então, para além disso, a gente precisa o tempo todo se lembrar que a gente vive numa estrutura social complexa com indivíduos de diversas espécies. E aí, nesse sentido, eu acho que a pandemia, né, o coronavírus, a Covid-19, foi fundamental para a gente trazer à tona algumas discussões fundamentais nesse sentido. A principal delas é acerca das zoonoses. Então, mais ou menos 70% das grandes epidemias dos últimos séculos foram de origem zoonótica. O que isso significa? Foram doenças que elas eram oriundas em animais não humanos, elas se originaram em animais não humanos e que por um processo de evolução, né, dos micro-organismos responsáveis pela sua infecção, né, a geração da infecção, a gente teve o split-over, né, que nada mais é do que o transplante de uma espécie para outra. Né? A gente tem um pulo de uma espécie para outra. Então, no caso do coronavírus, por exemplo, a explicação, né, mais provável, a gente tem números, mas assim, a explicação que tem o maior número de como majoritária, de certa forma, né, como entendimento majoritário da construção da genealogia, filologia aí, né, da ciência, é que ela veio do morcego lá, né, do mercado úmido de Wuhan. Então a gente tinha uma estrutura virológica que era uma cepa viral que atingia aqueles animais silvestres e que, por um processo de split-over, pulou para animais humanos, começou a contaminar animais humanos e a gente teve todo esse impacto. Isso se dá em inúmeras outras epidemias que a gente viveu nos últimos séculos. Né? O coronavírus é só o mais recente deles, né? A gente agora também tem a varíola dos macacos, enfim, inúmeros outros. O próprio HIV, que é também o entendimento majoritário, que veio da CID e tudo mais. Por que isso é relevante? Porque, do ponto de vista da nossa proteção ambiental e das construções que a gente faz, das relações que a gente estabelece com animais não humanos, a gente pode aumentar ou diminuir a propensão ao desenvolvimento dessas novas cepas. Quando a gente tem uma maior degradação ambiental, a gente diminui os espaços de existência, de manutenção de vida de animais silvestres. Isso faz com que esses animais silvestres eles aumentem a convivência com animais de outras espécies que para eles não era natural, em seu ambiente natural. E isso faz com que você tenha uma maior circulação de micro-organismos ali. Faz com que você tenha maior propensão ao desenvolvimento de novas cepas virais. Também aumenta o contágio, o contato entre esses animais silvestres e os animais humanos. Muitas vezes pela inexistência mesmo de território, de habitat para esses animais, eles acabam se aproximando de áreas urbanizadas e fazem com que eles fiquem cada vez mais em contato com animais humanos, aumentando também essa possibilidade do split-over. Né? Você tem também uma maior propensão ao desenvolvimento quando você tem estruturas de produção agropecuária, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem o que o Rob Wallace, né, chama de monoculturas animais. Monoculturas animais nada mais são do que uma combinação genética muito próxima dos animais que vivem nesses espaços que são considerados animais de produção. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma granja de criação intensiva de frangos, você tem animais que geneticamente são muito similares, muito parecidos. Isso faz com que a contaminação de vírus, bactérias naqueles animais seja muito maior, porque muito provavelmente um micro-organismo que tem a capacidade de entrar, né, e gerar infecção em um daqueles corpos vai gerar nos outros, porque o DNA é muito próximo, muito semelhante. Você tem também um maior contato desses animais com alguns outros produtos químicos
como, por exemplo, antibióticos, que geram uma diminuição da sua capacidade imunológica e uma maior possibilidade de infecção e maior risco de mutação. Então, a forma da gente se relacionar com os indivíduos humanos e não humanos faz com que a gente gere cada vez mais risco. Não só para todo o planeta, como também para a própria humanidade. Por isso que a ideia de criar novas relações essas que sejam mais frutíferas, mais conscientes e que sejam mais intrínsecas e que acreditem efetivamente nessa potencialidade, dessa não hierarquização entre esses indivíduos, é tão importante. E é a partir dessa ideia que se constrói toda a dinâmica do direito animal. Desse recondicionamento, dessa reconstrução de uma matriz de pensamento que não se paute na hierarquização, mas sim numa existência mais holística. Então, basicamente, acho que é isso. Tá ótimo. Nós vamos abrir agora.